Você já parou para pensar em como surgiram as células eucarióticas complexas que compõem o seu corpo nesse exato momento? Existe uma teoria chamada teoria de Eton-simbionte, que propõe que as células eucarióticas modernas evoluíram de células procarióticas que vivem em simbiose. Hoje vamos falar sobre a teoria endosimbionte, mas antes vamos fazer uma pequena revisão sobre células eucarióticas e procarióticas para relembrar suas principais diferenças. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre as duas células que existem, a procarionte e a eucarionte, e as principais diferenças dela. Vocês sabem quais são as principais? Pois bem, venha comigo que eu vou mostrar. As duas, elas têm o DNA como material genético em comum, mas também tem ribossomos, citoplasmas e membrana plasmática. Já os pontos que se diferem são que as células procariontes são as mais antigas e são as relativamente mais pequenas. As células eucariontes evoluíram a partir de células procariontes mais tarde, assim como diz a teoria endosimbionte. Elas são maiores e muito mais complexas internamente. Os procariontes não possuem um núcleo definido e também não possuem organelas membranosas. As células eucariontes têm um núcleo e também contêm organelas. As células procariontes são organismos unicelulares. As células eucariontes podem ser unicelulares ou multicelulares. E, finalmente, o DNA de uma procariota é geralmente organizado como um cromossomo circular único, enquanto o DNA de uma célula eucariótica é organizado como cromossomos lineares. E exemplos desses seres, que são seres procariontes, bactérias, algas azuis e outros. E exemplos de seres eucariontes são animais, plantas, fungos e protistas, e entre outros. Tá joia? Agora que já fizemos nossa revisão sobre células eucarióticas e procarióticas, vamos voltar para o assunto de hoje, que é a teoria endosimbionte. Então vamos começar desde o início. O planeta Terra foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. E aproximadamente 1 bilhão de anos depois, os primeiros seres vivos surgiram e a vida na Terra começou. Estes primeiros seres vivos eram micro-organismos unicelulares muito simples que chamamos de procariotos. A teoria endosimbionte diz que alguns organismos anaeróbicos heterótrofos maiores fagocitaram organismos procariotos menores que, ao invés de serem digeridos, sobreviveram e começaram a viver juntos em uma relação simbiótica. Analisando todo esse contexto histórico, podemos dizer que os primeiros organismos procariotos a serem interiorizados eram aeróbios, ou seja, tinham a capacidade de realizar processos de respiração e, por isso, forneciam energia para as células hospedeiras. Acredita-se que foi assim que se originaram as células eucariotas heterotróficas e que esses organismos procariontes aeróbios evoluíram para o que chamamos hoje de mitocôndria. Agora venham aqui comigo para ver a outra parte. Posteriormente, algumas dessas células ainda interiorizaram outros organismos procariotos menores, que ao invés de aeróbios, eram fotossintetizantes, ou seja, tinham a capacidade de realizar processos de fotossíntese e, por isso, produziam energia para as células hospedeiras a partir de luz solar. Muito interessante isso, né, pessoal? Acredita-se que foi assim que se originaram as células eucariotas autrotóficas e que esses organismos procariotos fotossintetizantes evoluíram para o que chamamos hoje de cloroplastos. Existem várias evidências que sustentam esta teoria. Uma delas é o fato das mitocôndrias e dos cloroplastos apresentarem DNA próprio, diferente daquele existente no núcleo celular e com uma estrutura molecular semelhante ao encontrado em bactérias. As mitocôndrias e os cloroplastos também apresentam tamanhos e divisões semelhantes aos das bactérias. Além disso, essas organelas ainda apresentam uma dupla membrana,
que sugere ter sido resultado da soma da membrana que já pertencia ao organismo procarioto com a membrana do organismo que realizou o processo de fagocitose, bem como apresentam autoduplicação, independente do núcleo. Você sabia disso tudo? Muito legal entender como as células procarióticas e eucarióticas surgiram, né? Então, da próxima vez que você olhar para a sua mão ou para o seu braço, lembre que as células que compõem o seu corpo foram resultado de milhares de anos de evolução. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e para saber mais, acesse esses canais disponíveis no YouTube. E lembre-se, conhecimento nunca é demais. Obrigada por assistir o nosso vídeo. Até mais, pessoal!